Você já sentiu que, por mais que se esforce de maneira exaustiva para organizar a sua vida, parece haver uma corrente invisível, densa e implacável, que te puxa continuamente de volta para as profundezas da ansiedade e para o lodaçal da estagnação? Vamos imaginar o seguinte: feche os olhos por um instante e imagine a figura de um capitão que possui o navio mais moderno e formidável do mundo, uma embarcação majestosa equipada com as melhores bússolas, os mapas mais precisos e os cascos mais resistentes. No entanto, em meio a uma tempestade colossal, esse mesmo capitão ignora o leme e insiste em tentar lutar contra o vento revoltoso soprando de volta com os próprios pulmões. Ele grita desesperadamente com as ondas gigantescas, amaldiçoa as nuvens escuras que cobrem o céu e entra em um estado de desespero a cada mínima mudança imprevisível da maré. Se observarmos de longe, o problema não reside no mar indomável, e muito menos na estrutura do navio. O erro fatal é a ilusão arrogante de que ele possui o poder de controlar a força brutal da natureza, em vez de utilizar sua inteligência para ajustar as próprias velas e aproveitar os ventos a seu favor. Muitas vezes, na nossa jornada cotidiana, agimos de forma tragicamente idêntica a esse capitão em fúria. Gastamos a nossa energia vital, o nosso recurso mais sagrado e irrecuperável, tentando desesperadamente mudar o imutável, lutando contra as atitudes de outras pessoas, contra a economia, contra o tempo que já passou e contra as opiniões alheias, enquanto a nossa preciosa paz interior naufraga lentamente em águas sombrias e rasas. A verdadeira sabedoria, ensinada há milênios pelos grandes filósofos da antiguidade, não está na tentativa vã de acalmar a tempestade que ruge do lado de fora, mas sim na arte magistral de encontrar e cultivar a calmaria absoluta dentro de si mesmo, permanecendo inabalável enquanto a tempestade passa e se dissipa. A vida, em toda a sua complexidade, é um mestre silencioso e rigoroso que nos submete a testes implacáveis todos os dias, mas muitas vezes falhamos miseravelmente nessas provas porque estamos hipnotizados pelo barulho caótico do mundo externo. Consequentemente, ignoramos os sussurros e os sinais cruciais de que a nossa própria mente nos envia na tentativa de nos salvar. Hoje, eu assumo o compromisso de te ajudar a soltar as âncoras do passado e a parar de soprar contra o vento implacável do destino. Vou te falar 10 coisas que podem estar, neste exato momento, prejudicando a sua paz e sabotando o seu crescimento pessoal, e te mostrarei como a sabedoria milenar do estoicismo pode ser o leme indestrutível que você tanto precisa para navegar nas águas turvas da modernidade. Primeiro, a arte da ataraxia e a paz interior. Iniciamos a nossa jornada reflexiva pelo fundamento de toda a estabilidade humana. No turbilhão incessante da era digital, onde a sua atenção é a moeda mais disputada por corporações e o caos informacional é estabelecido como a regra do jogo, a busca pela ataraxia, que é o estado de tranquilidade imperturbável da alma, torna-se não apenas um desejo poético, mas uma estratégia vital de sobrevivência mental e emocional. Para os antigos estoicos, especialmente sob a ótica pragmática do imperador Marco Aurélio, a mente humana deve ser treinada e fortificada para funcionar como uma verdadeira cidadela interior. Imagine, com riqueza de detalhes, uma fortaleza medieval imponente construída no topo de uma colina rochosa. Os seus muros espessos não possuem a capacidade mágica de impedir que a tempestade aconteça, nem podem parar a chuva ou os ventos que açoitam a terra do lado de fora, mas eles garantem, com absoluta certeza, que, dentro de suas fronteiras, o fogo sagrado permaneça aceso, os suprimentos continuem seguros e a vida siga com ordem e propósito. Trazer esse conceito grandioso para o caos do século XXI exige que compreendamos que a nossa cidadela é construída dia após dia com o cimento inquebrável da dicotomia do controle. O filósofo Epicteto, que viveu parte de sua vida como um homem escravizado e ainda assim encontrou a verdadeira liberdade, nos ensinou de forma contundente que a infelicidade humana nasce, germina e floresce da tentativa irracional de controlar o incontrolável. Hoje, essa tentativa de controle se traduz na nossa reação desproporcional a um comentário hostil em uma rede social, a instabilidade assustadora do mercado financeiro, a traição de um amigo ou a um simples e irritante imprevisto no trânsito diário. A ataraxia, é crucial ressaltar, não é um estado de apatia, frieza ou ausência de sentimentos humanos. É, na verdade, a maestria suprema sobre a interpretação que damos a esses eventos. A aplicação prática da ataraxia exige que você cultive o que os psicólogos modernos chamam de o espaço sagrado entre o estímulo e a resposta.
Quando algo externo e agressivo ameaça a sua paz, a sua primeira linha de defesa deve ser o reconhecimento imediato da impulsividade. O mundo contemporâneo nos pressiona violentamente a reagir instantaneamente. É a mensagem visualizada que exige uma resposta em segundos, o e-mail corporativo que demanda uma urgência artificial, a notificação que faz o seu celular vibrar exigindo a sua alma. Em um momento de conflito iminente, o estoicismo sugere um recuo estratégico, um passo para trás em direção ao interior da sua cidadela. Ao simplesmente pausar e respirar de forma profunda e consciente, você retira imediatamente o combustível oxigenado do incêndio emocional que estava prestes a consumir a sua razão. A respiração não é apenas um ato biológico de sobrevivência física, mas um comando de soberania inquestionável sobre o seu próprio corpo e sistema nervoso. Após essa pausa, inicie a reinterpretação do evento questionando-se: isso fere a minha virtude moral ou destrói o meu caráter ético? Se a resposta for um claro não, então esse evento é estritamente externo, portanto, na linguagem estoica, deve ser tratado como um indiferente. A verdadeira e duradoura paz interior é conquistada de forma definitiva quando você decide, com o poder da sua vontade, que absolutamente nada que venha de fora tem o poder de abrir os portões de ferro da sua fortaleza mental sem o seu consentimento explícito. Segundo, a prática do desapego e a liberdade verdadeira. Avançamos agora para uma das prisões mais sutis da alma humana. No cenário contemporâneo competitivo e implacável, somos constantemente e violentamente bombardeados pela cultura tóxica da performance absoluta e pela obsessão doentia por resultados imediatos. O desapego, quando analisado na visão profunda da filosofia estoica, não significa, de forma alguma, que você deva nutrir indiferença pela vida, letargia ou falta de ambição para construir um futuro próspero, mas sim que você deve buscar a libertação imediata da escravidão imposta pelas expectativas rígidas. O sábio Sêneca advertia com precisão cirúrgica que sofremos muito mais na nossa imaginação do que na realidade fria dos fatos, e essa sofisticação dolorosa da nossa própria dor ocorre justamente porque ancoramos a nossa felicidade e a nossa paz de espírito em um futuro nebuloso que não podemos, sob nenhuma circunstância, garantir. O desapego é o antídoto mais poderoso contra a ansiedade epidêmica moderna. Vivemos submersos em uma era governada por métricas frias, curtidas em fotos, números de visualizações, degraus de promoções corporativas e dígitos piscando em contas bancárias. Quando cometemos o erro de nos apegarmos de forma desesperada ao resultado dessas métricas, tornamo-nos instantaneamente reféns covardes da sorte e das opiniões voláteis de terceiros. O desapego estoico propõe uma inversão radical e curativa de valores. A verdadeira excelência de um ser humano reside unicamente no processo de suas ações e não no desfecho que o mundo lhe entrega. Para internalizar isso, pense na famosa e bela analogia do arqueiro estoico. O arqueiro sábio pode e deve escolher a melhor e mais reta das flechas, ele deve tensionar a corda do arco com a força perfeita e a técnica impecável, e deve mirar com foco absoluto e concentração inabalável. No entanto, no exato milissegundo em que a flecha abandona a corda do arco, a trajetória dela passa a pertencer ao vento, ao movimento repentino do alvo e à gravidade. O resultado final já não pertence à vontade do arqueiro, e ele aceita isso com serenidade. Para praticar esse nível de desapego nos dias de hoje, é necessário treinar a mente diariamente para distinguir com precisão milimétrica o que é meu do que é não meu. A ansiedade corrosiva nasce no peito quando tentamos estender os nossos braços para controlar o que está fora de nossa jurisdição natural. Ao enfrentar um desafio assustador, o primeiro passo deve ser uma auditoria interna honesta e rigorosa. A minha energia vital está sendo gasta na tentativa frustrante de mudar o fato ocorrido ou na tentativa nobre de mudar a minha atitude perante o fato. Se o fato é uma realidade imutável, como um evento do passado ou a opinião alheia formada, qualquer esforço mental é um desperdício trágico. O desapego é, portanto, uma gestão inteligente e econômica da sua energia vital. Além disso, a frustração costuma vir acompanhada de um julgamento moral equivocado e infantil, onde a mente grita: isso não deveria estar acontecendo comigo. O estoicismo sugere que utilizemos a respiração profunda não apenas como uma técnica de relaxamento físico superficial, mas como um sinal sagrado de aceitação profunda. Ao respirar diante de uma grande frustração,
você sinaliza quimicamente ao seu cérebro que aceita a realidade nua e crua como ela se apresenta no agora, sem rotulá-la histericamente como injusta ou má. Você para de lutar inutilmente contra as ondas do oceano e começa a usar o seu corpo para flutuar suavemente sobre elas. O desapego nos permite caminhar pelo mundo com uma leveza incomparável, e quando você finalmente solta a necessidade desesperada de que o mundo se curve aos seus caprichos e desejos, você descobre, com espanto, que já possui tudo o que precisa dentro de si para manter a sua integridade intacta e a sua paz inabalável. Terceiro, encontrando beleza e significado na simplicidade. Chegamos a um ponto crucial de desintoxicação. Em um mundo doente, saturado pelo consumo desenfreado, pela publicidade agressiva e pelo excesso sufocante de estímulos sensoriais, a busca pela simplicidade deixou de ser apenas uma escolha estética bonitinha para se tornar um imperativo ético de sobrevivência psicológica. O estoicismo nos ensina, com a força de um martelo, que a verdadeira riqueza de um ser humano não consiste, sob hipótese alguma, em ter grandes posses materiais ou tesouros acumulados, mas sim em ter poucas necessidades escravizantes. Sêneca, que curiosamente foi um dos homens mais imensamente ricos de todo o Império Romano, frequentemente praticava dias inteiros de pobreza voluntária, vestindo roupas ásperas e comendo pão duro, para lembrar a si mesmo, de forma visceral, de que a alma humana não se nutre de ouro, diamantes ou status, mas sim de virtude e retidão. A beleza profunda da simplicidade reside na clareza cristalina que ela proporciona, pois quanto menos ruído externo, objetos e distrações possuímos, mais nítida, alta e clara se torna a nossa voz interior. A sociedade moderna capitalista opera sob a ilusão perigosa de que a felicidade é um processo matemático de adição contínua. Mais roupas da moda, mais acessórios caros, mais status social, mais seguidores virtuais. O praticante estoico inverte violentamente essa lógica destrutiva através do poder da subtração voluntária. A verdadeira e profunda paz surge como um amanhecer quando finalmente paramos de confundir o que é absolutamente essencial para nossa alma, como a nossa saúde mental, a integridade do nosso caráter e as nossas relações humanas profundas, com o que é meramente supérfluo e efêmero, como a validação social vazia, as posses para impressionar estranhos e os luxos desnecessários. Ao simplificar a sua vida de forma intencional, você reduz drasticamente os pontos de vulnerabilidade onde o mundo pode atacar a sua paz. Afinal de contas, quem pouco precisa para ser feliz, muito pouco teme perder na roda da fortuna. A simplicidade, no entanto, não é um conceito filosófico abstrato para ser debatido em salões. Ela começa fisicamente no ambiente exato que você habita hoje. A desordem externa do seu quarto, da sua mesa de trabalho ou da sua casa é, quase sempre, um reflexo espelhado, ao mesmo tempo, um combustível perigoso para a desordem interna da sua mente. Comece praticando uma limpeza física implacável. Praticar o desapego material é um exercício puro de soberania e poder pessoal. Ao descartar com firmeza os objetos que não agregam valor real à sua existência ou que apenas servem como monumentos inúteis para alimentar o seu ego, você quebra de uma vez por todas as correntes da maldita esteira hedonista, aquela busca infinita e exaustiva por prazeres materiais que nunca preenchem o vazio do peito. Compreenda que cada objeto que você possui exige, silenciosamente, uma parcela da sua atenção, da sua manutenção e da sua preocupação diária. Logo, possuir menos coisas é, paradoxalmente, possuir a si mesmo em maior completude. Aliado a isso, precisamos abraçar o minimalismo digital com urgência. No século XXI, a nossa maior e mais visada propriedade é o nosso tempo e a nossa atenção. As notificações incessantes de aplicativos brilhantes são as verdadeiras algemas invisíveis da atualidade, programadas para sequestrar o seu foco. A prática estoica moderna exige o controle rigoroso e marcial da sua atenção. Ao silenciar as notificações triviais e reduzir o uso compulsivo de redes sociais, você está, literalmente, fechando as brechas dos muros da sua cidadela contra a invasão silenciosa dos desejos fabricados por marqueteiros e das comparações tóxicas que adoecem a mente. Focar no essencial libera, de imediato, um espaço mental vasto e necessário para a reflexão profunda, permitindo que, ao limpar o cenário caótico da sua vida, o que sobra no palco seja apenas a verdade inegável do seu ser. Quarto, a urgência de viver plenamente no presente. Avançamos para o domínio do tempo.
Para o pensamento estoico, o tempo é o recurso mais precioso, irreplicável e sagrado que possuímos, muito superior a qualquer riqueza material. E, no entanto, é tragicamente o recurso que mais desperdiçamos com a irresponsabilidade de uma criança. Sêneca alertava os seus contemporâneos com palavras que ecoam até hoje. A vida não é curta, nós é que a fazemos curta. A vida é muito curta para quem a negligência, mas longa e abundante o suficiente para quem sabe usá-la com sabedoria. O sofrimento humano crônico, em sua grande e esmagadora maioria, é um fantasma puramente temporal criado pela nossa própria psique. Ou estamos assombrados e aprisionados pelo peso do passado, remoendo obsessivamente erros cometidos. Palavras ditas e mágoas antigas que já não podem ser alterados nem por todos os deuses, ou estamos paralisados e aterrorizados pelas neblinas do futuro, projetando ansiedades e catástrofes sobre eventos que talvez nunca cheguem a ocorrer na realidade. O momento do agora é, e sempre será, o único campo de batalha real onde temos o poder de ação, a capacidade de mudança e a oportunidade de exercer a nossa virtude. No mundo atual hiperconectado, a tecnologia nos dá a ilusão nociva de que podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acompanhando tragédias do outro lado do globo enquanto jantamos, o que, paradoxalmente e tristemente, faz com que não estejamos verdadeiramente presentes em lugar nenhum. Uma mente cronicamente fragmentada em 1000 abas de preocupação é uma mente fadada à infelicidade. Viver no presente, sob a ótica profunda de Marco Aurélio, é, antes de tudo, um ato de justiça e respeito para consigo mesmo. É dar ao momento atual, por mais simples que seja, a dignidade e a atenção total que ele merece por ser a única realidade existente. Quando você treina a sua mente para habitar plenamente o presente, a ansiedade perde instantaneamente o seu oxigênio, pois a ansiedade é um parasita que depende exclusivamente da projeção de um futuro ameaçador para sobreviver e se multiplicar. Trazer a mente rebelde de volta ao agora não requer que você abandone a sua vida e fuja para retiros espirituais isolados nas montanhas, mas exige sim uma mudança radical de postura mental nas tarefas mais banais e corriqueiras do seu cotidiano. Trata-se da transformação alquímica da rotina automática em um exercício contínuo de atenção plena e presença radical. Reconheça a sacralidade do cotidiano. Ao realizar o ato simples de lavar as mãos, não permita que a sua mente corra para planejar a próxima reunião tensa do trabalho. Obrigue-se a sentir, com todas as terminações nervosas, a temperatura exata da água escorrendo, a textura escorregadia do sabão e o movimento articulado da sua própria pele. Ao caminhar pela rua, tire os fones de ouvido e sinta ativamente o peso do seu corpo pressionando o solo a cada passo. Observe a luz do sol nas folhas. Esses pequenos momentos de ancoragem sensorial funcionam como um poderoso reset para o seu sistema nervoso exausto, interrompendo bruscamente o fluxo tóxico de pensamentos automáticos e catastróficos. Além disso, encare a meditação não apenas como um relaxamento esotérico, mas como um rigoroso treinamento de combate mental. Para os grandes estoicos, a reflexão silenciosa era o afiar da espada para as batalhas da vida. Ao sentar-se em silêncio para focar unicamente na sua respiração, você está ativamente treinando e fortalecendo o músculo enfraquecido da sua atenção. Cada vez que a sua mente desobediente tenta fugir para uma preocupação vã e você, com disciplina, atraz de volta suavemente para o ar que entra e sai dos seus pulmões, você está reconquistando a sua soberania mental. Viver no presente é o ato corajoso de aceitar que o passado já foi escrito em pedra dura e o futuro é apenas um rascunho de fumaça incerta. A felicidade não é, e nunca será, um destino mágico onde chegaremos um dia no futuro, mas sim a qualidade cristalina da atenção e do amor que dedicamos ao caminho exato que os nossos pés estão trilhando neste mesmo milissegundo. Quinto, a transmutação do medo em coragem invencível. Neste ponto, confrontamos o mais antigo dos inimigos internos. Para a milenar filosofia do estoicismo, a verdadeira coragem jamais foi definida como a ausência impossível do medo, mas sim como a convicção racional e profunda de que algo é muito mais importante do que aquele medo. Sêneca, um profundo conhecedor das fraquezas humanas, ensinava com propriedade que não é porque as coisas são extremamente difíceis que nós não ousamos tentar. Na verdade, é precisamente porque nós não ousamos tentar que elas se tornam gigantescas e difíceis. O medo, quando despido de suas roupagens dramáticas na psicologia estoica, é apenas uma proto-emoção animalística,
um disparo químico e instintivo do cérebro primitivo que tem a função de nos alertar sobre um perigo físico iminente. No entanto, o homem moderno, afastado dos perigos da selva, frequentemente permite que a sua mente complexa transforme esse mecanismo biológico de alerta em uma prisão de paredes invisíveis e intransponíveis. O medo paralisante de falhar publicamente, o terror de ser julgado duramente pelos pares ou a aversão mórbida à perda da estabilidade ilusória tornam-se a sombra escura que bloqueia completamente a luz do crescimento pessoal. Transformar o medo limitante em coragem propulsora exige que você se torne um verdadeiro alquimista das próprias emoções através do uso frio da razão. No conforto do mundo contemporâneo, a esmagadora maioria dos nossos medos não envolve predadores mortais ou ameaças físicas diretas, mas sim projeções mentais criadas em torno de danos sociais, abalos na reputação e sofrimentos psicológicos hipotéticos. A coragem de um estoico é, acima de tudo, a coragem intelectual de olhar a realidade diretamente nos olhos, despida das lentes de aumento do exagero emocional. Quando você tem a audácia de encarar frente a frente aquilo que te assusta no meio da noite, o medo deixa gradativamente de ser um monstro invisível e indestrutível debaixo da cama e passa a ser apenas mais uma variável prática a ser gerenciada no seu planejamento. Ele se transmuta no trampolim essencial que te impulsionará violentamente para fora da zona morta da estagnação, pois é uma lei da natureza que onde reside o seu maior temor, quase sempre também reside a sua maior, mais valiosa e inexplorada oportunidade de expansão e libertação. A técnica estoica fundamental para desarmar a bomba relógio do medo é um enfrentamento intelectual preventivo, conhecido como premeditatio malorum. Em vez de adotar a postura ingênua e perigosa da positividade tóxica moderna que manda evitar o pensamento negativo a todo custo, o estoico vai na direção oposta. Nós exploramos o pior cenário possível até o seu limite extremo, olhando para o abismo até que ele perca o seu poder de nos aterrorizar. Diante de uma decisão que faz o seu coração disparar e gera insônia, obrigue-se a perguntar e a responder com lógica, de forma realista, qual é a pior, mais absoluta e catastrófica coisa que pode realmente acontecer se isso der totalmente errado. Desenhe e escreva esse cenário macabro com os mínimos detalhes. Você, de fato, perderia a sua vida física? A sua integridade moral seria aniquilada? A sua capacidade inerente de aprender e recomeçar do zero seria apagada? Na imensa maioria das vezes, ao conduzir essa análise nua e crua, você descobrirá com alívio que o desfecho catastrófico que te paralisava é apenas um período de desconforto financeiro temporário ou um baque doloroso, porém superável, no seu ego inflado. Ao racionalizar e decompor o caos em partes menores, você percebe imediatamente que a sua cidadela interior permanecerá firme e intacta mesmo sob o mais severo dos ataques externos. Aliado a essa análise mental, vem o passo crucial da ação física, a ação brutal e decisiva realizada apesar do corpo tremer. A coragem é um músculo prático que atrofia gravemente na poltrona macia do conforto. A prática real consiste em dar o primeiro passo enquanto o coração ainda bate acelerado na garganta e as mãos ainda suam. Não cometa o erro de esperar o medo sumir magicamente para começar a agir, pois ele não irá. Comece a agir imediatamente para que o seu medo perceba, pela força da sua atitude, que ele não tem e nunca terá autoridade sobre os comandos das suas pernas. Ao realizar a tarefa que mais teme, você prova de forma irrefutável para si mesmo que a sua razão e a sua vontade são incomensuravelmente maiores e mais fortes do que as suas reações biológicas e voluntárias. Ao transformar o medo em uma ferramenta afiada de análise de riscos, você abandona permanentemente o papel patético de vítima das circunstâncias e assume a cadeira do arquiteto do seu próprio e grandioso destino. Antes de avançarmos para os nossos próximos 5 tópicos, que são verdadeiros pilares de transformação, eu gostaria de fazer uma pausa importante. Se você chegou até aqui e está sentindo que essas palavras antigas, porém incrivelmente atuais, estão quebrando correntes dentro da sua mente e jogando luz sobre comportamentos que roubam a sua energia há anos, convido você a dar um passo a mais na sua jornada de autodomínio. A verdadeira reflexão precisa de consistência para virar hábito. Inscreva-se agora no nosso canal e junte-se a essa comunidade de mentes que buscam a clareza e a fortaleza interior acima do ruído do mundo. Ao se inscrever, você garante que essa fonte de sabedoria reflexiva continuará chegando até você, fortalecendo a sua cidadela interior semana após semana. Faça parte disso e vamos juntos continuar essa caminhada filosófica. 6. Navegando com sabedoria entre o fogo do desejo e a paz da moderação.
Retomando o nosso mapa de crescimento pessoal, adentramos o território traiçoeiro dos nossos próprios apetites. Na cultura frenética do imediatismo e do hiperconsumo em que fomos criados, somos metodicamente ensinados e condicionados por telas brilhantes a acreditar que a felicidade verdadeira é diretamente proporcional à nossa capacidade financeira de satisfazer todos os nossos desejos instantâneos e caprichos passageiros. O estoicismo, como uma lufada de vento frio e revigorante, nos oferece uma perspectiva infinitamente mais libertadora e madura. A mais cruel e invisível das escravidões não é estar trancado atrás de grades de ferro em uma cela fria, mas sim ser cativo e obediente às ordens caóticas dos próprios impulsos corporais e emocionais. Epicteto afirmava, com a autoridade de quem conheceu os dois lados da moeda, que nenhum ser humano pode ser considerado livre se não é primeiramente mestre soberano de si mesmo. O profundo conceito da moderação, a sofrosine dos gregos antigos, não prega a anulação ascética e triste de todos os prazeres do mundo, mas exige a gestão inteligente e racional deles. Navegar com maestria entre a atração magnética do desejo e a segurança da moderação é a arte refinada de apreciar as coisas maravilhosas que o mundo material oferece sem jamais permitir que essas coisas possuam a sua alma como refém. A psicologia moderna apoia essa visão antiga ao identificar o fenômeno esgotante da adaptação hedônica, uma armadilha mental onde o pico de prazer causado por uma nova conquista, seja um carro do ano ou o mais recente lançamento tecnológico, evapora rapidamente, deixando um vazio que exige estímulos cada vez maiores, mais caros e mais frequentes para gerar a mesma satisfação passageira. O praticante estoico rompe violentamente esse ciclo vicioso de insatisfação ao focar todas as suas energias em cultivar a autossuficiência da sua alma. Quando você aprende de forma definitiva que a sua paz inabalável depende única e exclusivamente da integridade da sua virtude, e não da marca reluzente do seu carro ou da aprovação dos seus vizinhos, você adquire uma riqueza invisível e incalculável que nenhuma crise econômica, nenhum ditador e nenhum ladrão poderão jamais tirar de você. A moderação age como um escudo inquebrável que protege a sua liberdade sagrada. Ela garante que você seja sempre um motorista consciente e focado da sua própria vida, e não um passageiro aterrorizado sendo arrastado ladeira abaixo pelos cavalos selvagens dos próprios apetites indomados. A prática de aplicar a moderação é exercida no exato e decisivo milissegundo em que o desejo acende a sua faísca na mente. É uma prática exaustiva, porém necessária, de vigilância militar constante sobre as fronteiras e os movimentos da própria alma. Quando você for atingido por um impulso ardente de compra, por uma vontade de ceder a um consumo excessivo de comida ou bebida, ou mesmo pela busca digital por validação através de curtidas, o estoico impõe imediatamente uma pausa tática e deliberada. Faça o filtro cruel da necessidade real e pergunte-se: esse desejo brota de uma necessidade real da minha natureza humana ou é uma imposição plástica e oca moldada pela engenharia social? Frequentemente e tristemente, descobrimos que aquilo que desejamos de forma tão desesperada serve, na maioria das vezes, apenas para tentar preencher um abismo emocional que nenhuma posse material jamais terá o poder de curar. Se a utilidade de adquirir um objeto ou de realizar uma ação não eleva o seu caráter e não aprofunda a sua paz de espírito, então aquilo se trata apenas de um peso extra e desnecessário na sua mochila da vida. Portanto, passe a tomar as suas decisões sempre pautadas em valores profundos, trocando a impulsividade infantil do eu quero agora pelo questionamento sábio do isso realmente me torna um ser humano melhor e mais virtuoso a longo prazo. Ao pautar as suas escolhas diárias em valores imutáveis como a temperança e a sabedoria, você calibra a sua bússola interna, optando pelo que constrói resiliência e força, em vez daquilo que apenas entorpece as dores do presente. Viver abraçado à moderação é descobrir que o banquete maravilhoso que a vida oferece é infinitamente mais saboroso e agradável quando não agimos como gulosos desesperados, permitindo assim que você se torne invencível perante as inevitáveis oscilações da sorte e da fortuna. Sétimo, a construção férrea do autocontrole. Aprofundando ainda mais no domínio de si, abordamos a arte de governar a própria mente. Para os antigos mestres estoicos, que guiavam desde escravos até imperadores, a maior e mais gloriosa vitória que qualquer ser humano poderia conquistar durante a sua existência não era vencer exércitos inimigos em campos de batalha, ou dominar territórios vastos,
mas sim triunfar de forma absoluta sobre os recantos mais escuros de si mesmo. O autocontrole, a virtude conhecida como encrateia, é a habilidade refinada de manter as mãos firmes no leme e a visão cravada nas estrelas, mesmo enquanto as tempestades emocionais mais violentas tentam desesperadamente desviar a rota do seu navio existencial do seu propósito final. No ambiente caótico do mundo de hoje, somos implacavelmente bombardeados e seduzidos, desde a hora em que acordamos, por armadilhas engenhosas projetadas para nos entregar gratificação imediata. A chuva rápida e viciante de dopamina proveniente da rolagem infinita das redes sociais, a facilidade de pedir comidas reconfortantes em aplicativos e a tendência natural à fuga instantânea de qualquer forma de desconforto ou tédio produtivo. Trabalhar e esculpir o próprio autocontrole tornou-se, assim, o maior ato de rebeldia autêntica que um indivíduo pode realizar contra a tirania escravizante dos instintos primitivos, permitindo que a luz fria da razão assuma o comando da nau. Entenda que o autocontrole saudável e estoico não é uma repressão neurótica, cega ou dolorosa dos seus desejos, mas sim o exercício de uma liderança interna sábia, benevolente e implacável. É a rara capacidade de olhar diretamente para a face de um prazer momentâneo e tentador e pronunciar com voz firme, não agora, não desta forma, em favor de um objetivo grandioso ou de uma evolução moral que a sua versão do futuro agradecerá com lágrimas de gratidão. Em uma de suas mais belas meditações escritas em sua tenda de campanha militar, Marco Aurélio aconselhava que nós devêssemos forjar a nossa alma para ser como um imenso rochedo no meio do oceano, onde as ondas turbulentas batem e quebram continuamente e sem descanso. O rochedo, indiferente à fúria, permanece majestoso, silencioso e imóvel, e, ao seu redor, a água agitada e espumante acaba, inevitavelmente, por perder a força e se acalmar. Quando você governa os seus sentimentos e medos dessa maneira, você deixa imediatamente de ser um passageiro reativo e assustado, que grita a cada curva do destino, e eleva-se à condição de arquiteto supremo da sua própria e inabalável estabilidade mental. A prática desse nível de autocontrole deve ser forjada e fortalecida primeiramente no campo invisível da mente, muito antes de ser testada e estressada pelo fogo da realidade cruel. Isso exige um nível de autoconhecimento doloroso, profundo e um planejamento estratégico impecável. Comece pelo mapeamento frio dos seus próprios gatilhos emocionais. Faça uma observação desapegada e científica de si mesmo. Quais são os cenários específicos, as palavras ou as atitudes alheias que fazem o seu sangue ferver e você perder a compostura? Quais são os estímulos sutis que te empurram ladeira abaixo em direção à procrastinação destrutiva ou te fazem sucumbir a um vício conhecido? Ao identificar claramente esses gatilhos, ao dar nomes a eles, você retira o perigoso elemento surpresa que eles sempre possuíram sobre você. Você deixa de ser caçado desprevenido no escuro e passa a observar a tentação ou a raiva surgindo no horizonte, da mesma forma que um meteorologista experiente observa uma tempestade se formando a milhas de distância, preparando-se com calma antes que as primeiras gotas comecem a cair. Combine esse autoconhecimento com a visualização das dificuldades, o já mencionado premeditatio malorum, mas aplicado ao comportamento. Dedique um tempo em silêncio para imaginar exatamente onde os seus planos irão falhar. Visualize com perfeição o trânsito insuportavelmente engarrafado justo no dia em que você está atrasado, a tela do computador que congela subitamente antes daquela entrega vital para o trabalho, ou a crítica ácida, invejosa e injusta vinda de um colega. Ao antecipar esses cenários estressantes na imaginação e já ensaiar e planejar qual será a sua reação controlada, calculada e fria, você cria vacinas psicológicas poderosas para a sua mente. Quando a crise real finalmente bater à sua porta com estrondo, ela já não será um monstro aterrorizante e desconhecido, mas apenas a repetição mecânica de um cenário que a sua razão brilhante já dominou e derrotou no campo de testes da imaginação, garantindo que as suas velas permaneçam ajustadas para a vitória. Oitavo, o poder curativo da empatia racional. Entrando no penúltimo ciclo da nossa reflexão, expandimos a nossa visão para além da nossa própria pele. Para os gigantes da filosofia estoica, o ser humano é, por sua própria natureza inalterável e divina, um animal fundamentalmente social e interdependente. Eles desenvolveram a maravilhosa e abrangente visão cósmica da cosmópolis, a ideia revolucionária de que absolutamente todos nós, independentemente de nação,
berço ou riqueza, somos cidadãos iguais e membros indissociáveis de uma única, vasta e majestosa comunidade universal. Como um líder máximo do império que governava milhões, Marco Aurélio frequentemente usava a natureza para lembrar a si mesmo dessa verdade profunda. Aquilo que não é benéfico para o funcionamento da colmeia inteira, de forma alguma pode ser genuinamente bom para a abelha solitária. Sob essa lente racional, a empatia não se configura apenas como um sentimento passivo, frouxo ou piedoso reservado para os fracos, mas eleva-se ao reconhecimento lógico, racional e estratégico de que a nossa sobrevivência pacífica e a nossa felicidade individual estão intrínseca e inseparavelmente conectadas ao bem-estar coletivo do tecido social. Neste século marcado por um isolamento digital doentio e um individualismo que muitas vezes beira a sociopatia silenciosa, a empatia e a bondade tornam-se pontes de aço indispensáveis que restauram a nossa humanidade corroída e protegem os nossos corações do cinismo endurecido e sem esperança. A empatia estoica, é muito importante ressaltar, não é sentimentalista. Ela é sumamente prática, objetiva e fortemente fundamentada no pilar da razão humana. Ela nos ensina a verdade incômoda de que o outro ser humano, com todas as suas falhas visíveis, assim como nós mesmos, é dotado da mesma centelha de razão e está igualmente sujeito aos mesmos erros, medos e confusões mentais. Quando, no dia a dia, alguém nos trata com grosseria injustificada, hostilidade ou com evidente falta de ética moral, o praticante estoico bem treinado não morde a isca respondendo com ira destrutiva, escândalo ou ódio envenenado. Em vez disso, ele responde com a compreensão gélida e superior de que aquela pessoa ofendida está, naquele exato momento, agindo como um escravo de suas próprias emoções descontroladas, movida por uma profunda ignorância do que é verdadeiramente bom e virtuoso. O estoico entende que a pessoa má é como um cego tentando pintar um quadro. Deve-se sentir compaixão pela cegueira da alma alheia, não ódio. Essa percepção sublime e elevada nos permite manter a nossa valiosa paz interior blindada, garantindo que o veneno atirado pelo outro não penetre na nossa corrente sanguínea emocional, enquanto, simultaneamente, continuamos buscando agir em prol do bem comum da humanidade. A prática vigorosa da empatia manifesta-se poderosamente nos micromomentos invisíveis que preenchem o nosso dia a dia turbulento. Ela não exige, na maior parte do tempo, grandes sacrifícios dramáticos, doações milionárias ou gestos de heroísmo cinematográfico que ganham medalhas. Ela exige, de maneira muito mais difícil, uma presença atenta, silenciosa e humana às necessidades reais daqueles que cruzam o nosso caminho. Comece pela arte quase esquecida da escuta ativa. No mundo das interrupções constantes, dos celulares vibrando e da atenção diluída, oferecer a alguém alguns minutos da sua atenção indivisa, focada e total é, sem dúvida, um dos maiores e mais raros atos de generosidade que você pode prestar. Ao ouvir um parceiro ou um colega de trabalho desabafar, sem ceder à tentação de formular instantaneamente uma resposta brilhante na sua mente enquanto ele ainda fala, você está praticando a essência viva da empatia estoica. Você reconhece a dignidade do problema do outro e doa de bom grado o recurso mais valioso e escasso da existência, o seu tempo concentrado. Somado a isso, dedique-se a iniciar ciclos virtuosos de amabilidade genuína. Atos aparentemente minúsculos, como proferir um bom dia olhando nos olhos de quem não tem poder sobre você, segurar a porta do elevador, ou oferecer um agradecimento sincero pelo trabalho invisível de um prestador de serviço não são meras formalidades do manual de etiqueta civil. São reconhecimentos silenciosos e profundos da dignidade inalienável que habita em cada ser humano que respira. Esses pequenos gestos, lançados diariamente no mar da convivência, criam as fundações do que os filósofos estoicos chamavam de uma simpatia universal invisível, porém palpável. Ao semear intencionalmente a bondade ao seu redor, mesmo nas fendas do asfalto hostil, você altera positivamente a química do ambiente e a atmosfera ao seu redor, tornando a jornada da vida um pouco menos pesada e hostil para todos, o que, irremediavelmente, a tornará muito mais leve e suportável para você mesmo. A verdadeira excelência do caráter humano reside na compreensão profunda de que nós não somos, e jamais seremos, ilhas isoladas. Ao trabalhar pacientemente e diariamente para elevar o espírito de quem está afundando ao seu lado, você está, em última e definitiva análise, polindo as facetas do seu próprio caráter e forjando uma vida com um propósito grandioso, digno e duradouro,
que transcende em muito as paredes estreitas e ilusórias do seu próprio ego. Nono, amor fati e alquimia máxima da dor. Avançamos agora para uma das montanhas mais íngremes e recompensadoras do pensamento humano. O conceito avassalador de amor fati, que em latim significa literalmente o amor ao próprio destino, não é um pensamento para iniciantes. Ele representa, com majestade, o ápice absoluto da força, da resiliência e da maturidade estoica. Entenda isso não como um exercício de aceitação covarde ou como uma tolerância passiva de quem foi derrotado e curvou a cabeça diante do peso e das injustiças da vida. Muito pelo contrário, o amor fati é um abraço fervoroso, consciente e entusiasmado a absolutamente tudo aquilo que o cosmos misterioso e caótico decide colocar no seu caminho. Séculos mais tarde, o brilhante e turbulento filósofo Friedrich Nietzsche, mesmo trilhando caminhos distantes do estoicismo tradicional, resgatou essa chama antiga e declarou com força profética que a sua única fórmula aceitável para medir a verdadeira grandeza humana era não querer, em absoluto, que nada do que ocorreu no passado, no presente ou em toda a eternidade tivesse acontecido de forma diferente. Para a mente de um verdadeiro sábio estoico, o universo opera como uma engrenagem infinita segundo uma lógica grandiosa e impessoal que ultrapassa as nossas vontades mesquinhas. E passar a vida lutando de forma histérica e lamuriosa contra os fatos duros que já estão consumados é tão inútil quanto um cão amarrado à roda de uma pesada carroça em movimento tentando desesperadamente correr na direção oposta. Ele será inevitavelmente arrastado pelos pedregulhos, destruindo suas patas e arrancando sua pele. A única diferença que o seu livre-arbítrio lhe permite é escolher se ele irá correr de forma nobre e orgulhosa acompanhando o ritmo da carroça, ou se será estrangulado e arrastado aos gritos pela força implacável do destino. Desde que nascemos no mundo atual, somos insidiosamente condicionados pela sociedade a separar a nossa vivência em caixas polarizadas, a rotular apressadamente todos os eventos que nos atingem como intrinsecamente bons e desejáveis ou maus e trágicos, baseados apenas no nosso conforto egoísta. Se um voo para as férias é cancelado, carimbamos o dia como mau. Se recebemos uma promoção no trabalho sem esforço extra, carimbamos como bom. No entanto, o amor fati nos lança um desafio formidável que exige coragem sobre-humana, o desafio de suspender completamente esse tribunal de julgamentos infantis. O ensinamento de ouro é que, se determinado evento aconteceu e cruzou a sua linha do tempo, ele cimentou o seu lugar na realidade e tornou-se imediatamente um fio permanente tecido na imensa tapeçaria da história da sua vida. Rejeitar obstinadamente no seu coração as coisas que já aconteceram é travar uma guerra suicida contra a própria existência da realidade. Ao cultivar a disciplina de amar e abraçar o seu destino por inteiro, com as suas cicatrizes, fracassos e dores dilacerantes, você realiza a maior das alquimias psicológicas, transformando montanhas de obstáculos esmagadores em toneladas de combustível de alta octanagem. Foi Marco Aurélio quem resumiu essa atitude mental na frase que se tornou o lema dos que se recusam a ser vítimas. Aquele impedimento terrível que cruza e paralisa o meu caminho em direção à ação acaba, por força da minha mente, avançando e refinando a minha ação. Exatamente aquilo que se colocou no meu caminho torna-se, a partir de agora, o meu novo e melhor caminho. Para transmutar esse conceito filosófico gigante em ação prática diária, você precisa promover uma revolução silenciosa, mas radical, na narrativa íntima e na voz interna que narra os fatos da sua vida. A prática verdadeira do amor fati significa realizar a transição dolorosa e necessária da condição humilhante e vitimizada para a condição do protagonismo inquestionável. A começar pela eliminação sumária da pergunta mais inútil e tóxica já inventada, o choro lamentoso de por que justo eu? Essa frase é apenas a voz mimada do seu ego frágil que, no fundo, acredita cegamente que o universo lhe deve uma vida livre de atritos e que se sente profundamente injustiçado pela dor do crescimento. Esse lamento não resolve absolutamente nada, consome rios da sua energia mental e só serve para gerar ressentimento e amargura no estômago. O praticante firme do amor fati corta essa frase pela raiz, diante dos escombros de uma derrota ou de uma tragédia pessoal, a substitui pela única pergunta que aponta para a frente. Considerando que eu não posso mudar esse fato cruel que acabou de acontecer, o que exatamente ele me obriga a desenvolver agora e o que isso me permite realizar de inédito?
Se o destino lhe tirou abruptamente um emprego no qual você baseava a sua segurança, entenda de imediato que talvez o universo, em sua misteriosa sabedoria, esteja lhe empurrando rudemente para fora da estagnação, dando-lhe a valiosa oportunidade de testar na prática a sua coragem adormecida, de se reinventar ou de forçar uma mudança de carreira que o seu medo o impedia de iniciar. Se você atravessou a dor humilhante de uma traição por alguém em quem confiava a sua vida, saiba que a lição escondida nas cinzas dessa quebra de confiança pode ser o fortalecimento maciço da sua autossuficiência e o refinamento feroz do seu critério sobre a quem você entrega as chaves da sua fortaleza. O foco de um estoico muda, num piscar de olhos, do dano irreparável que a sua vaidade sofreu para a percepção afiada da nova ferramenta moral que o seu caráter acabou de ganhar na forja do sofrimento. Guarde esta imagem para sempre na sua mente. Imagine vividamente que a sua força de vontade e a sua determinação interior são como uma imensa, faminta e poderosa fogueira que arde em chamas intensas. Absolutamente tudo que o mundo jogar impiedosamente contra ela e no meio das chamas, não importa se são belos troncos de madeira nobre, se são apenas galhos úmidos e secos, se é lixo mal cheiroso ou até mesmo objetos valiosos e pedras pesadas, tudo será violentamente engolido, queimado, purificado e irreversivelmente transformado em mais luz estridente e mais calor abrasador. Quanto maior o tamanho do problema que o destino te atirar, com mais majestade e mais calor as chamas da sua resposta brilharão e iluminarão o breu ao redor. A prática sagrada e inviolável do amor fati consiste em blindar a mente para assegurar que nada do lado de fora, nenhuma tempestade ou malícia humana, jamais possua oxigênio ou poder suficiente para apagar a chama quente da sua virtude interna. Pelo contrário, você se treina como um mestre para pegar a própria adversidade tóxica, o próprio obstáculo injusto, e usá-lo como lenha barata para fazer a sua vida brilhar com uma intensidade assustadora. Atingir o amor incondicional ao destino é alcançar a libertação máxima e o entendimento transcendental de que os eventos da vida, por mais cruéis que pareçam inicialmente aos nossos olhos frágeis e curtos, não acontecem simplesmente com você para te destruir como vítima. Numa perspectiva de crescimento e longo prazo, todos eles acontecem misteriosamente para você e para a lapidação da sua alma. Essa é a base indestrutível para a paz de espírito irredutível e eterna. É o sentimento glorioso que advém da certeza inabalável de que não importa qual tempestade se forme no horizonte escuro, ou qual armadilha cruel esteja sendo armada para amanhã, você já carrega as fornalhas internas e a força mental necessárias para pegar as rochas mais pesadas e converter até mesmo o chumbo envenenado da pior das tragédias no ouro mais puro e brilhante da inestimável sabedoria humana. E por fim, a 10ª lição, amor fati e a alquimia máxima da dor. Você já sentiu que, por mais que se esforce para organizar sua vida, parece haver uma corrente invisível que te puxa de volta para a ansiedade e para a estagnação? Imagine um capitão que possui o navio mais moderno do mundo, equipado com as melhores bússolas e mapas, mas que insiste em tentar lutar contra o vento soprando com os próprios pulmões. Ele grita com as ondas, amaldiçoa as nuvens e se desespera a cada mudança de maré. O problema não é o mar, nem o navio, é a ilusão de que ele pode controlar a força da natureza em vez de ajustar suas próprias velas. Muitas vezes, agimos exatamente como esse capitão, gastando nossa energia vital tentando mudar o imutável, enquanto nossa paz interior naufraga em águas rasas. A verdadeira sabedoria não está em acalmar a tempestade, mas em encontrar a calma dentro de si mesmo enquanto ela passa. A vida é um mestre silencioso que nos testa todos os dias, mas falhamos porque focamos no barulho externo. Hoje, quero te ajudar a parar de soprar contra o vento e mostrar o que pode estar prejudicando o seu crescimento. Essa busca pela paz começa com a compreensão da ataraxia, o estado de tranquilidade imperturbável da alma. Para os estoicos, a mente deve ser uma cidadela interior, uma fortaleza que, embora não possa impedir a tempestade lá fora, garante que o fogo sagrado e a ordem permaneçam intactos lá dentro. A infelicidade nasce da tentativa irracional de controlar o incontrolável, como a opinião alheia ou os imprevistos do trânsito. A verdadeira paz é conquistada quando você decide que nada externo tem o poder de abrir seus portões sem o seu consentimento. Aliado a isso, precisamos praticar o desapego, libertando-nos da escravidão dos resultados imediatos. Como um arqueiro que escolhe a melhor flecha e mira com perfeição,
mas aceita que, uma vez disparada, a trajetória pertence ao vento. Nós devemos focar na excelência das nossas ações e não no desfecho que o mundo nos entrega. Sofremos mais na imaginação do que na realidade porque nos agarramos a expectativas rígidas. Ao soltá-las, ganhamos a liberdade de caminhar com leveza. Essa leveza se aprofunda quando buscamos a simplicidade, entendendo que a verdadeira riqueza não está em acumular posses, mas em ter poucas necessidades. Em um mundo saturado de excessos, o minimalismo, tanto físico quanto digital, limpa o palco da nossa vida para que a nossa essência possa brilhar. Cada objeto supérfluo e cada notificação inútil são correntes que sequestram nossa atenção. Ao simplificar, reduzimos os pontos onde a sorte pode nos ferir. E, ao limpar o ambiente, conseguimos finalmente viver no presente, o único campo de batalha onde temos poder real. O passado é pedra e o futuro é fumaça. O presente é o único tempo que nos pertence. A mente fragmentada é uma mente infeliz, por isso devemos transformar a rotina em um exercício de atenção plena. Lavar as mãos ou caminhar deve ser um ato de presença radical, ancorando nossa mente no agora para que a ansiedade perca o oxigênio de que precisa para sobreviver. Para avançar, devemos transformar o medo em coragem, compreendendo que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. O medo é apenas um alerta biológico que nossa mente muitas vezes transforma em uma prisão. Através da análise racional dos piores cenários, descobrimos que o que tememos raramente é catastrófico. Geralmente é apenas um desconforto para o ego. Ao agir enquanto o coração ainda bate acelerado, provamos que nossa razão é soberana sobre nossos instintos. Essa mesma razão deve nos guiar para navegar entre o desejo e a moderação, pois não há homem livre que não seja mestre de si mesmo. A moderação não anula o prazer, ela o protege da adaptação hedônica, aquele ciclo infinito onde nada nunca é suficiente. Ser autossuficiente significa que sua paz depende da sua virtude, e não das vitrines das lojas. Fortalecemos esse império pessoal ao trabalhar o autocontrole, a vitória definitiva sobre os impulsos. O autocontrole é a disciplina de adiar a gratificação imediata em prol de metas maiores. Ao mapear nossos gatilhos e antecipar as dificuldades, vacinamos nossa mente contra as crises. Se você sabe onde a onda quebra, você se torna um rochedo que permanece imóvel. Mas não somos ilhas, a empatia racional nos lembra que somos parte da colmeia humana. Ao tratar os outros com bondade e ouvir ativamente, não estamos apenas sendo educados, estamos reconhecendo a dignidade universal. Ajudar o próximo é, em última análise, fortalecer a nossa própria jornada, pois o bem comum é o nosso bem. O ápice dessa maturidade é o amor fati, o amor ao destino. Não é apenas aceitar o que acontece, mas abraçar cada evento, seja ele alegria ou tragédia, como o combustível necessário para o nosso crescimento. Se o obstáculo está no caminho, ele se torna o caminho. É a alquimia de transformar o chumbo do revés no ouro da sabedoria, perguntando sempre o que esta situação me permite ser agora. Finalmente, coroamos essa construção com a gratidão, a lente da abundância que nos faz perceber que a vida, em sua simplicidade, já é um banquete completo. Agradecer pela cama, pelo ar e pelo café matinal nos retira da escravidão da cobiça e nos devolve a satisfação diária. A paz interior não é um destino, mas um jardim cultivado dia após dia. As armadilhas do mundo continuarão tentando invadir sua cidadela, mas agora você possui as ferramentas dos antigos mestres. O conhecimento sem prática é apenas entretenimento, por isso, escolha um desses pilares e comece a agir hoje. Se estas palavras trouxeram luz à sua jornada, inscreva-se para continuar nutrindo sua mente e deixe nos comentários qual desses pontos mais roubava a sua paz. Continue caminhando com propósito. Até o próximo encontro, e mantenha-se inabalável.